O objetivo desse vídeo é mostrar que um itinerário você pode ter vários retornos e que para o usuário o importante é ter apenas retornos em situações extremas, ou seja, em alguns trechos, e não muitos retornos. Então, dependendo do plano que você está fazendo, uma containerizada ou uma RSS, você até pode ter alguns retornos ou vários retornos porque são veículos leves. Agora, uma coleta domiciliar, você procura ter o menor número de retornos, tá? Apenas em retornos extremos. Então eu tenho aqui um pequeno setor de uma containerizada. Aqui eu tenho alguns containers, que são em torno de 20 containers. Olha lá, são 20 containers. Tá? Então eu já criei esses containers. Pode ser pelo GSVC ou por GPS, não importa. Você já tem esses containers inseridos no mapa. Muito bem, então eu estou aqui no It Coleta. O que eu vou fazer? Eu venho aqui, ponho o eixo de logradouros, tá? Eu entro aqui no Route Manager, que eu vou fazer uma roteirização automática, que eu posso fazer interativa, semi-automática ou automática, tá? E no caso, o automático eu vou usar o Route Manager, né? Então eu venho aqui, vou escolher esses pontos, que são os containers, tá? Eu desejo, como eu estou aqui perto dessa avenida, é um desejo do usuário, tá? Ele que deseja o início e o fim dessa rota. Então, eu gostaria que o início fosse aqui no 5. Então, venho aqui no 5, Start, e gostaria que o final fosse aqui no 6. Então, eu venho e procuro 6, End. Tá? Então, eu quero iniciar aqui e terminar aqui. Vamos fazer um pré-processamento. Eu venho aqui, Optimize, do Maptitude, tá? E agora eu venho aqui no It Coleta e vou copiar essa sequência. Muito bem, eu trouxe a sequência para o sistema. Agora não interessa mais o Route Manager, porque é uma rota cosmética. E já tenho aqui essa sequência, tá? Como pré-processamento. Muito bem. Eu posso roteirizar por aqui, um a um, né? Setor a setor, ou também eu posso usar pelo robô. Tá? Nós vamos fazer os dois casos. Então vamos fazer por aqui primeiro. Então eu entro aqui nessa caixa, crio uma cerca. Tá? Você tem várias formas de criar uma cerca. Tá? Eu vou gerar por um quadrado aqui, ó, ou retângulo. Vou gerar essa área aqui, ó. Tá? Muito bem. Então eu vou gerar aqui um itinerário, iniciando aqui e terminando aqui, usando essa opção, retornar, otimizar. Então, se eu deixar ativo aqui, ó, retornar, significa que ele fazendo o menor caminho desses pontos, ele vai permitir o retorno em qualquer situação, tá? Então, eu clico aqui e vamos verificar quantos retornos eu tenho nesse itinerário. Porque eu posso desejar apenas retornos em situações extremas, tá? Ou numa situação intermediária. Então ele está fazendo aqui o itinerário, a forma definitiva, né? Olha lá. Então vamos verificar. Então eu tenho aqui, em azul é o produtivo, vamos dizer assim, por onde eu passei, né? E aqui eu tenho os meus retornos, ó, em amarelo. Ó. E aqui não é retorno, aqui é uma segunda passagem. Tá? Então lembrando que aqui em preferências, você tem aqui as cores que você escolheu. Tá? Olha lá. Coleta manual, sem coleta, tá? Que é a segunda passagem ou mais, e o retorno em amarelo. Tá? Muito bem. Aqui no caso, eu tenho quantos retornos? Ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4 retornos. Tá? Muito bem. Então eu venho aqui. Aqui você pode também, quando você tira qualquer relatório,
aqui no final você tem essa quantidade. Olha lá, total sem coleta, retorno, ó, km e a quantidade 4, tá? Muito bem. Se você tirar também o relatório de vias, se você for lá no final, é a mesma coisa. Você também tem aqui, ó, coleta, tipo coleta sem retorno. Você tem essas informações, ó, 4, tá? Então qualquer relatório você tem isso. Muito bem, então eu tenho 4 retornos, né? Quantos trechos? 44 trechos, tá? Em 4 quilômetros, eu tenho 4 retornos. Então, não acho muito, tá? É satisfatório ter apenas 1, 2, 3, 4 retornos. Mas vamos tentar diminuir esses retornos, que esse é o objetivo, tá? O cliente não deseja muitos retornos. Então, o que nós vamos fazer? Eu entro aqui, tá? Quando eu tiro essa opção, ele vai retornar somente em casos extremos. Se eu colocar 1, o que significa? Significa que a distância do retorno ela foi maior que a volta no quarteirão, ele não retorna, tá? Como eu deixei 1, é a mesma coisa que a situação anterior. Se eu colocar 2, 3, 4, 5, 99, não importa, significa o seguinte, que a distância do retorno 2 vezes maior, se ela for maior que a da viagem, ele não retorna. O que é da viagem? Da volta no quarteirão. Então vamos verificar. Eu tinha 4 retornos, que eu vi nos totais e eu olhei aqui em amarelo. Vamos agora verificar quantos retornos eu tenho, tá? E vamos verificar se não aumentou muito o KM também. Vamos verificar se continua os 4 retornos, tá? Agora eu tenho 1, 2, 3 retornos, tá? Então já consegui diminuir um retorno, tá? Mas também aumentou aqui um pouco o improdutivo, ó, tá? Mas o retorno que eu não desejo, por uma série de motivos, acidente de funcionário, não importa o que seja, é uma política da empresa, tá? Olha lá, aumentou para 4,555, ou seja, apenas 100 metros, mas eu tirei um retorno. Agora, o que eu vou fazer? Né? Apenas vou rodar agora com a opção 3 aqui. Né? Eu vou colocar, tirar aqui e colocar 3. Tá? O que significa, falando novamente, né? Se a distância do retorno for 3 vezes maior do que a viagem normal em volta do quarteirão, ele não retorna, tá? Vamos verificar com 3. Depois eu vou colocar aqui 99, porque assim eu vou forçar ele fazer nenhum retorno. Vamos verificar quantos retornos eu tenho agora. Olha lá. Aqui eu já não tenho nenhum retorno, tá? No próprio trade já não tem nenhum retorno. Então eu tenho, ó, aumentou 1 km, tá? Mas se a política da empresa é nessa containerizada, pode ser qualquer plano, né? Ele deseja nenhum retorno, ele pode usar opção 3 aqui para esse setor. Então, vamos supor que ele tenha 100 setores, tá? Então, o que ele pode fazer? Ele pode rodar com 3, tá? E provavelmente ele vai eliminar quase todos os retornos dos seus itinerários, tá? E se ele deixar 2, ele tem poucos retornos, tá? E se ele deixar 1, ele vai ter muitos retornos, tá? Vamos verificar aqui. Apenas um relatório. Olha lá, seu relatório de totais. Olha lá, 0 de retorno, tá? Então qualquer relatório você não tem nenhum retorno. Vamos ver aqui, eu tenho aqui, ó, 5 de 4.13, né?
foi 5.315 de itinerário. Tá? Muito bem. Então, é uma forma de você eliminar os retornos para um plano desse de containerizada, que também poderia ser um plano ponto a ponto RSS, tá? De saúde.